que é a alma? Onde ela está? É possível medi-la? Tocá-la? Reproduzi-la? Experiências de quase morte, reencarnação e atividade cerebral inexplicada indicam a existência da alma? São perguntas que intrigam e assombram as pessoas desde que surgimos na Terra. Atualmente, no século XXI, especialistas se aproximam de algumas respostas, usando nova tecnologia e novas compreensões para desvendar os segredos da alma. A ciência da alma. 21 gramas. É o peso atribuído à alma por um médico de Boston em 1907. O Dr. Duncan McDougall conduziu um experimento repulsivo. Ele assistiu à morte de 6 pessoas. O Dr. McDougall queria saber se a alma existia. Então ele construiu uma balança bastante sensível para determinar se os humanos ficavam mais leves no momento da morte. Em somente uma das mortes, McDougall registrou uma mudança de peso de 21 gramas. Seu experimento recebeu uma minúscula menção no jornal The New York Times, mais por curiosidade do que como notícia. Apesar de desde então ninguém ter reproduzido o teste macabro de McDougall, ele é lembrado até hoje como a primeira vez em que a ciência moderna tentou quantificar a existência da alma. Desde o início da civilização, a cultura nunca precisou nem dependeu de uma evidência científica da alma. Uma crença central para a maioria das culturas e religiões é que quando o nosso corpo morre, existe uma parte imortal de nós que resiste à morte, a alma. Todas as grandes religiões do mundo falam sobre os humanos como almas, como verdadeiros seres espirituais que encarnaram aqui nesses corpos e que a morte do nosso corpo físico não é o nosso fim. É só a morte do corpo. E que nós, ou a centelha especial que nós somos, que eu chamo de alma, deixa o corpo. Existem muitas dúvidas atualmente sobre quanto dos aspectos irracionais, misteriosos e sobrenaturais da vida podem ser explicados através da ciência. E muitos cientistas estão direcionando sua atenção para essas questões. E eu aprovo isso. Mas eu também acho que a religião é uma linguagem para as coisas que nós não entendemos. E um dos motivos da religião ser tão fascinante para mim é que ela é, por definição, paradoxal e contraditória. As coisas não se encaixam racionalmente. Nós queremos viver para sempre e queremos continuar mudando. Queremos ter uma alma imortal e queremos reencontrar nossa avó. Sabe, então, essas coisas não se encaixam, não são racionais. Para traçar a história da visão ocidental e moderna da alma, começamos no século III a.C. Alexandre o Grande dominava a Europa e a Ásia, e a filosofia grega se espalhava com rapidez. Os gregos, mais do que outros povos, armaram um cenário do que nós pensamos sobre a alma atualmente. Os gregos acreditavam que o corpo não era importante, na verdade era ruim. Era o lugar em que todos os nossos impulsos mais básicos residiam. O desejo, a ganância, a fome, a procriação, tudo que era nojento na vida humana acontecia no corpo. E tudo que era bom e verdadeiro na vida humana pertencia à alma, que era na cabeça. E quando alguém morria, a alma ascendia a Deus. E o corpo ficava na terra, porque não era mais necessário. Os gregos acreditavam em reencarnação e que a alma poderia se mudar para um novo corpo. À medida que o cristianismo conquistou o mundo, o conceito grego de que corpo e alma são coisas separadas foi ofuscado pela ideia cristã em desenvolvimento de que corpo e alma são parte do mesmo conjunto. No contexto grego, as pessoas tinham alma. Ela subia para o céu depois da morte e o corpo era lixo, pó, nada. O ensinamento cristão é de que o corpo e a alma são uma coisa só.
Não podemos ter um sem o outro. Juntos, eles formam uma pessoa. A noção cristã de como é a alma levanta questões que se tornam piada para muitas pessoas, mas é um dos grandes mistérios da vida. Para onde vamos e o que somos depois da morte? Quanto de mim tem minha alma? Ela sou eu quando eu tinha 26 anos, ou a alma sou eu com 80 anos? Sou eu com rugas, ou sou eu sem rugas? Sou eu com meu câncer, ou sou eu sem meu câncer? Bom, essas perguntas começaram a surgir nas pessoas, e aí elas começaram a fazer graça com isso. Mas a dúvida em si é real e poderosa. É um enigma. Todas essas coisas. As crenças cristãs acabaram se distanciando ainda mais das gregas, que costumavam separar a alma do corpo como se fosse uma energia. A alma cristã mais parecia um fantasma com formas. No Inferno de Dante, por exemplo, nós vemos todas as almas, não é? Elas parecem corpos. Dante consegue reconhecê-las, mas são almas. São almas com forma de corpos. Então, acabaram materializando as almas, e eu acho que isso mostra como é difícil para o cristianismo separar o corpo e a alma. Mesmo essas almas que foram consideradas totalmente imateriais, sem substância. Apesar disso, elas são concebidas como corpos. O Ocidente herdou uma combinação do conceito grego e do cristão apocalíptico sobre o que é a alma, o que é mais confuso hoje do que foi antigamente. Se a alma deixa o corpo após a morte, onde ela fica durante os anos ou até séculos em que precisa esperar até o dia em que Jesus voltará para julgar os vivos e os mortos? O que a alma faz no período entre o dia em que a pessoa morre e o dia do juízo final? Bom, onde está a alma em si? Como podemos imaginar a alma fora do corpo? É muito, muito difícil. O que os estudiosos dizem no início do cristianismo é que nós fizemos disso uma confusão. E que antigamente existia uma palavra para ressurreição, que significava ressurreição. E existia uma combinação de palavras para a imortalidade da alma, com significado diferente. E agora, quando nós falamos sobre céu e a vida após a morte, nós misturamos tudo. Nós falamos de céu, falamos de ressurreição, de imortalidade da alma, pensamos em ver nossa avó, em ver Jesus, em ouvir harpas, e nós não desembaralhamos essas ideias. E no mundo antigo elas eram bem distintas. Ou se estava no campo da imortalidade da alma, ou se estava no campo da ressurreição. Já que a ressurreição envolve corpos e a imortalidade envolve almas, René Descartes tentou reconciliar os dois concentrando-se na consciência. No século XVII, ele escreveu a famosa frase: "Penso, logo existo". Desde então, os cientistas acreditam que se existe uma alma, ela reside em algum lugar do cérebro. Mas ainda não a encontraram. Atualmente, ainda lutamos com este problema. A existência da alma é uma pergunta a ser respondida pela ciência ou pela religião. A religião é uma maneira de nós conversarmos e pensarmos sobre os aspectos da vida humana que não dependem de nós. Então, que deixem a ciência continuar sondando. Porque ela deve. E que deixem as pessoas continuarem reconhecendo, por meio da linguagem que funcionar para elas, seja poesia, arte ou religião, que existem aspectos da experiência humana, dos anseios humanos que nunca vão se enquadrar em categorias. E eu acho que a alma é uma dessas coisas. Nós queremos acreditar que existe uma coisa especial em nós, que vive para sempre. E queremos acreditar que vamos reencontrar as pessoas que nós amamos em algum ponto no futuro. Não queremos perder essas pessoas. E esses anseios são poderosos e importantes. Estes anseios requerem que a consciência seja algo separado do cérebro e que seja uma coisa imaterial e mágica. Nosso lado espiritual, que acredita em alguma coisa. Eu já vi homens, mulheres, velhos, jovens, de todas as pés e orientações de gêneros, ateus, crentes, de todas as tradições religiosas. Eu acredito sinceramente que seja um fenômeno humano universal, faz parte de ser humano, que sejamos almas e que cada alma, às vezes, tem a capacidade de ter uma experiência espiritual em certas circunstâncias.
Nosso lado científico tem outra visão. Eu não acho que a consciência seja uma alma sobrenatural que não pode ser medida cientificamente, que de algum jeito se associa com o nosso cérebro. E também não acho que exista um mundo místico além do que nós podemos mensurar. E se alguma coisa existe, então faz parte do mundo real e no final devemos ser capazes de detectar. De acordo com uma enquete de 2007 do Centro de Pesquisas Pew, 81% dos americanos acreditam em vida após a morte. 45% acreditam em fantasmas. Pessoalmente, eu tive uma experiência em que eu vi o espírito do meu avô depois que ele morreu. E eu não fui ao lugar onde eu acredito que isso aconteceu. Ainda assim foi verdadeiro para mim. Foi real para mim. E eu sou muito solidária com essas sensações que as pessoas têm, sabe? Elas veem os fantasmas ou espíritos das pessoas que perderam. Ou têm uma experiência física traumática e veem coisas. Na verdade, eu acho que a alma é mais uma questão de fé do que de provas. Hoje, os cientistas estudam pessoas que contam histórias convincentes de que foram outros indivíduos. Na Universidade de Virgínia, um grupo de psiquiatras usa a ciência para desvendar os segredos da reencarnação. Desde os anos 60, a Divisão de Estudos da Percepção coleta casos de crianças que alegam ter memórias de vidas passadas. O grupo tem registros de 2.500 crianças. Bom, eu acho que a pesquisa indica para as pessoas que estão abertas a considerar a possibilidade que existem evidências de que a consciência às vezes pode existir separadamente de um cérebro funcional. Então, no caso dos relatos dessas crianças, olhando para os melhores casos, eles fornecem evidências de que às vezes pode existir uma passagem de lembranças e emoções. Elas parecem ter saído de uma vida e passado para outra. Maio de 2000, Lafayette, Louisiana. Uma mãe acorda ouvindo os gritos de seu filho de 2 anos. Ele estava deitado de costas e estava chutando com os pés para cima e batendo os punhos no ar, chutando, chutando e gritando com todo o ar dos pulmões. Andrea Leininger não consegue acalmar seu bebê James. Depois de algum tempo, ele volta a dormir. Ela acha que o pesadelo acabou. Mas, na verdade, é só o começo. Depois, na noite seguinte, aconteceu de novo. Foi a mesma coisa, com o mesmo movimento de chute. E quanto mais ele fazia, mais bizarro ficava, porque era uma coisa muito específica e muito repetitiva. Isso marcou o início de um dos casos mais bem documentados de uma possível reencarnação da história. Atualmente, James Leininger tem 12 anos. Eu pratico esportes, beisebol e futebol. Eu vou para uma escola episcopal e tenho vários amigos lá. As outras crianças, quando eram mais novas, falavam: eu quero ser bombeiro, eu quero ser astronauta. Eu sempre falei: quero ser piloto de caça, quero ser um fuzileiro naval. Recebeu as fotos da escola? É. Elas ficaram boas. Quando James tinha 3 anos, seus pais começaram a ouvir histórias chocantes contadas por ele. James estava se recordando de coisas que o conectavam a um piloto da Marinha que morreu em 1945. Eles ficaram céticos. Bruce é gerente de recursos humanos na indústria petrolífera. Andrea é ex-bailarina e atua como professora. Como cristãos, eles nunca acreditaram em reencarnação, mas começaram a montar um quebra-cabeça incrível. A primeira pista veio com os pesadelos horríveis e incessantes que James passou a ter com 2 anos de idade. Ele falava: acidente de avião, fogo, o homem não consegue sair. Acidente de avião, fogo, o homem não consegue sair. Aí eu pensei: ai meu Deus, ele sonhava com isso o tempo todo. Para mim, o que ele estava falando não fazia sentido com o que ele estava fazendo. Ele ficava se debatendo na cama e eu lembro de uma coisa bem específica que pensei na hora: isso parece o Exorcista. Ele estava descontrolado
E eu me perguntava, ele está possuído? O que está acontecendo? Em um ano, as visões que se apresentavam a James em seus pesadelos começaram a se formar quando ele estava acordado. Eu estava lendo para James. E aí ele se sentava e falava, mamãe, o homem estava fazendo assim. Aí ele se deitava e repetia o mesmo gesto que fazia no sonho, chutando e batendo. O homem está fazendo assim, eu não consigo sair, não consigo sair. Aí ele ficava sentado e eu falava, quem é esse homem? E ele dizia, eu. Ainda fico toda arrepiada. Uma vez, o Bruce perguntou, o que aconteceu com seu avião? Ele falou que caiu depois de pegar fogo. E por que seu avião caiu? Ele disse que foi atingido. O Bruce falou, quem atingiu seu avião? E ele... os japoneses! Em seguida, James deu a seus pais mais uma pista estranha e bastante específica. O nome do navio de onde ele afirmava que havia decolado com seu avião. Eu perguntei, esse navio tem nome? E ele respondeu, Natoma. Eu nunca tinha ouvido essa palavra na vida. Então fui até o escritório, liguei o computador e pesquisei. E depois de uns 300 resultados, apareceu um Natoma Bay CVE 62. Eu cliquei nele e era a história de um porta-aviões da Segunda Guerra Mundial. E isso foi o começo de todo o questionamento da situação. E nós dois ficamos parados olhando para aquilo, olhando para uma foto. Acho que uma tomada aérea daquele porta-aviões no mar. Ficamos parados, olhando por um bom tempo. Eu não tinha nenhuma resposta, sabe? Como ele sabia disso, como ele conheceu o homem, como sabia do navio. E o que isso significava. Foi aí que pensei, vou descobrir o que está acontecendo. Eu não sei como vou fazer isso, não sei o que vou descobrir, mas não vou parar de pesquisar até conseguir o máximo de respostas possível. Foi o suficiente para que Bruce fizesse uma investigação que começou com muita pesquisa. Nos 2 anos seguintes, ele descobriu a história do homem do Natoma Bay, inclusive sua morte. E James continuava dando pistas adicionais atormentadoras e sinistras. Eu continuava perguntando, lembra do seu nome? Lembra como se chamava? E ele sempre falava James. E eu pensava, ele tem 2 anos, está confuso e acha que eu estou perguntando o nome dele. Depois, James começou a desenhar. Acho que foi uma das minhas missões. Uma missão, você lembra dela? Lembro. Eu gosto muito desse. Ele repetia os mesmos desenhos. Como um filme, comprimido em apenas um frame. Uma batalha aérea. Artilharia. Um avião em chamas. E sua assinatura, James 3. Um dia eu estava na cozinha lavando a louça, o James tinha tomado café da manhã e estava brincando com um avião. E ele falou, mamãe, antes de eu nascer eu era piloto, meu avião levou um tiro no motor, caiu na água e foi assim que eu morri. Eu fiquei paralisada. Foi uma coisa tão bizarra para ele falar. Mas aquilo era verdade. Ele não fez drama nenhum, não demonstrou nenhuma emoção. Aos 3 anos, James começou a fingir ser piloto, com uma atenção aos detalhes que impressionou seu pai. Um dia, ele arrastou um assento de carro até um armário do meu escritório e montou uma cabine lá dentro. Ele tinha um console de brinquedo e transformou aquilo num painel. Bom, ele ia de um lado para o outro. De repente, ele abriu a porta com força e se jogou de dentro do armário. Eu perguntei o que aconteceu, seu avião caiu? E ele falou, não, meu avião foi atingido e tive que pular. A descoberta seguinte ocorreu quando Bruce foi convidado para um reencontro entre veteranos do porta-aviões Natoma Bay. Ele perguntou o nome de homens mortos em ação, e isso o levou a resolver o mistério de James 3. Ele me ligou e falou, você não vai acreditar, só tem um homem do Natoma Bay que foi morto na batalha de Iwo Jima. O nome dele era James M. Houston Jr. Eu falei, peraí, então o James 3 é o James III. Eu fiquei muito empolgada, eu pensava, é ele. James M. Houston Jr. O nome dele é James, pode ser James III. James Houston Jr., piloto da Marinha na Segunda Guerra Mundial. Com 21 anos de idade, no dia 3 de março de 1945, seu avião foi atingido sobre Chichijima. Agora, os pais céticos haviam encontrado evidências de que seu filho realmente havia reencarnado.
James Leininger, um garoto da Louisiana, passou a infância contando lembranças de quando foi piloto da Marinha durante a Segunda Guerra Mundial. Memórias de uma vida passada que seus pais não poderiam mais ignorar. Dos 2 aos 6 anos de idade, James continuou fornecendo provas de uma incrível possibilidade de ele ser James Houston reencarnado. Esse avião, o Wildcat, é o avião em que James Houston caiu. E ele foi o piloto de teste do Corsair. Ele testava esse modelo decolando de um porta-aviões. O F-18 é o avião que eu quero pilotar quando crescer. Desde os 2 anos, James mostrava uma fascinação incomum por shows de aviões militares e uma estranha familiaridade com aeronaves vintage. Com muita cautela, seus pais fizeram contato com a única parente viva de James Houston, sua irmã, Annie. A princípio, ela não sabia o que pensar sobre o menino que afirmava ser seu irmão reencarnado. Até que James perguntou sobre um quadro que somente uma pessoa além dela sabia existir. Ela escreveu para mim em 16 de janeiro de 2006. Querido James, eu espero que esse seja o quadro que você mencionou. É a única imagem minha pintada pela minha mãe. Eu sinto muito por ter demorado tanto para enviá-lo para você. As últimas semanas têm sido muito agitadas. Espero que você goste. Com amor, Annie. James acreditava e ainda acredita que a alma do piloto morto perguntou pelo quadro. Eu perguntei para ela sobre um quadro que a minha mãe passada tinha feito para ela e para mim. Ficou no sótão dela por uns 50 anos. Meus pais e ela acharam uma loucura que eu soubesse uma coisa dessas. Annie também passou a acreditar. E havia outras conexões ainda mais assustadoras. James tinha 3 G.I. Joes, que chamava de Billy, Walter e Leon. Nomes que seus pais consideravam estranhos para uma criança escolher. O Bruce perguntou, ô James, como é o nome do seu G.I. Joe? E ele respondeu falando, Walter. E a gente falou, Walter? O Bruce perguntou, por que batizou seus bonecos de Billy, Walter e Leon? E ele, porque me encontrei com eles quando fui pro céu. Foi um daqueles momentos em que a gente sente o rosto quente. Demos uns passos para trás, ele correu pro escritório, eu fui atrás, fechamos a porta, ele começou a mexer nos papéis assim. E eu falei, o que você tá procurando, o que você tá procurando? Ele encontrou um documento. Olhou e falou, Billy Piller, Walter Devlin e Leon Connor estavam no mesmo esquadrão do James Houston. Eu perguntei, quando morreram? Morreram antes? E ele jogou uns papéis, puxou outra folha, viu as datas das mortes e todos tinham morrido antes do James Houston. Todos voaram com ele. Apesar de o pai de James continuar cético de que a reencarnação fosse realmente possível, o que aconteceu em seguida foi sinistro. A gente estava limpando o jardim. Ele estava brincando nas folhas e eu falei, eu te amo muito. Ele respondeu, eu sabia que você ia ser um bom pai quando te escolhi. Eu falei, o quê? E ele, quando achei você e a mamãe, sabia que iam ser bons pais. Eu senti minha cabeça encolhendo até ficar bem pequena, sem cérebro. Perguntei, como assim quando nos encontrou? Ele falou, eu achei você e a mamãe. Achei vocês dois no Havaí. James contou a seu pai que viu os dois em um hotel cor-de-rosa. Foi onde os Leiningers estavam hospedados quando decidiram ter James. Bruce e Andrea foram cautelosos quanto a pedir ajuda de médicos e psiquiatras. Eles decidiram encontrar uma solução própria para a aprovação de James. A solução foi ir até o Japão, até o enorme mar onde o piloto James Houston Jr. morreu. Thou who art the pilot of the souls of men. O barco estava bem em cima do ponto onde os destroços do avião foram achados. O Bruce fez uma homenagem bem bonita e eu achei que aquele era o momento perfeito para eu falar. Bom, eu estava lá com o James e aí eu disse, o James Houston faz parte da sua vida praticamente desde que você nasceu e ele sempre vai ser uma parte importante de quem você é. Mas você tem uma vida como o James Leininger e está na hora de você se despedir do James Houston. E ele... Começou a chorar. Começou a chorar. E chorou por uns 20 minutos. Ele emocionou todo mundo. Foi a coisa do mais bar. triste que eu já vi. Todo mundo ficou... chorando. James Houston. Goodbye, James and Houston. Good job.
Good boy. You're so brave. You're such a brave soul. Such a brave soul and spirit. Foi estranho quando a gente voltou do mar. Alguma coisa tinha mudado. Ele deixou alguma coisa. De verdade, foi muito concreto, dava pra perceber. Ele chorou e tudo mais, o que aconteceu, mas ele estava pronto pra seguir em frente. E foi o que ele fez naquele dia. Foi o ponto onde tudo mudou. I'm gonna be the same thing that James M. Houston was, a pilot. O próximo desenho que James Leininger fez já era de paz. Os pesadelos pararam. As lembranças começaram a desaparecer. Eu não quero que ele lembre de nada dessa vida passada. Ele tem a vida dele e eu não quero que ele fique perturbado ou confuso. Ele é o nosso filho, sabe? E não o James Houston. E tem uma vida pela frente. Atualmente, James Leininger não se lembra de nada específico sobre a alma que costumava atormentá-lo. Aos 12 anos, ele é um menino normal, cujo quarto diz algo sobre quem ele é e sobre quem ele acha que já foi. Eu sou escoteiro. Eu sou escoteiro de primeira classe no meu grupo. Esses são os livros que eu tenho sobre Chichijima. Livros da escola. Armas de pressão. Minha bolsa de dinheiro. Meu telefone. Eu não sei quando ganhei isso. Mas é o terço da minha avó. E minha coleção do Guerra nas Estrelas. E um quadro do Esquadrão. James não fala muito sobre as lembranças de sua vida passada com os amigos, mas não esconde nada se seus colegas de classe encontram alguma reportagem na internet. Para James, a reencarnação é um fato de sua existência. É parte de sua alma. Eu acho que o espírito que eu costumava ter quando eu tinha uns 4, 5, 6 anos foi embora. Sou o James agora. Não é... Eu ainda tenho James Houston em mim. Eu acho. Mas agora não é uma coisa ruim. É mais a parte de paz da história da vida dele. Em vez do acidente de avião e da morte dele. Eu não penso muito na minha história agora. Eu não costumo falar sobre isso. Mas se as pessoas me perguntarem, eu vou responder. Bom, eu fui cético desde o começo. Eu ainda tenho muita dificuldade para falar isso realmente aconteceu, sabe? Mas aconteceu. Então a questão é como aconteceu, eu não sei. Por que aconteceu? A gente pode dar uns palpites, mas o fato é que isso acontece. Então as pessoas deviam prestar mais atenção, não devem ignorar porque é uma criança de 2 anos falando uma coisa que parece sem sentido para você. Do ponto de vista das pessoas com quem conversamos, que tentam fazer uma pesquisa científica a respeito, eu compreendo perfeitamente o pensamento racional. Mas isso não é racional. Eu lutei contra isso espiritualmente. Mas cheguei à conclusão de que agora eu tenho um sistema de crença tridimensional em vez de bidimensional. Na divisão de estudos da percepção da Universidade de Virgínia, o Dr. Jim Tucker examinou James Leininger. Tucker desenvolveu o que chama de escala de força do caso para a reencarnação. James foi avaliado como quase perfeito. A idade média, quando começam a mencionar, é de 38 meses. Geralmente 2 ou 3 anos quando começam. E algumas crianças falam sobre essas coisas a qualquer hora do dia ou da noite. Às vezes o caso começa com pesadelos, como foi no caso do James Leininger. Muitas pessoas ficam intrigadas, algumas ficam perplexas, algumas ficam chateadas. Pais cristãos norte-americanos ficam impressionados. Mas, independentemente da reação, as crianças falam a respeito por algum tempo e depois, geralmente, quando estão com 5 ou 6 anos, parece que esquecem e passam a levar a vida normalmente. Após 4 décadas e 2.500 casos, os pesquisadores da Universidade de Virgínia chegaram a uma conclusão impressionante. A reencarnação é real. Isso certamente sugere que existe uma parte de nós, uma parte da consciência que
pode ser capaz de prosseguir depois que o cérebro morre. Isso indica que o cérebro pode não ser o criador de pelo menos uma parte da nossa consciência. Ele seria mais um portal por onde a consciência flui. E pode haver outra parte da existência, separada do mundo físico. E essa parte da consciência, como eu disse, pode ser independente do mundo físico e do cérebro físico, de onde ela parece vir. O Dr. Paul DeBell é um psiquiatra que se especializou na chamada regressão de vidas passadas. Por meio de hipnose, ele levou inúmeros pacientes a uma viagem no tempo para almas que seus corpos esqueceram. Ele fornece um exemplo recente. Trabalhei com o Sr. X. Ele foi abusado sexualmente quando era uma criança e tinha muita raiva por isso. Então ele veio fazer uma regressão e, de repente, ele se viu acima de um castelo na Áustria em 1630. Na verdade, ele era uma mulher e estava limpando o chão do castelo. DeBell acredita firmemente que ajuda as pessoas a encontrar sua alma por meio da ciência. Eu acho que a espiritualidade hoje está no mesmo ponto em que a psicologia estava 100 anos atrás, quando ninguém achava que a mente podia ser compreendida, achavam que os sonhos não podiam ser compreendidos, achavam que as doenças mentais não podiam ser compreendidas porque eram complexas. Mas quando usamos as mesmas ferramentas, que são uma investigação metódica e sistemática, com hipóteses e provas experimentais, então vamos começar a ter algum progresso. Enquanto isso, os céticos da reencarnação diriam que o caso de James Leininger é circunstancial, na melhor das hipóteses. Entre americanos, a crença na reencarnação está crescendo. Parte disso é por causa das celebridades que falam que acreditam em reencarnação. A Julia Roberts falou recentemente para a revista Elle que acreditava. Ela comentou que se achava muito hindu e falou sobre sua filha e sobre como a filha claramente corporificava outra pessoa. Minha opinião sobre isso é que os americanos gostam de reencarnação porque, de maneira comparativa, a vida aqui é boa. Porque, senão, eles iam querer o céu, que é um destino eterno em outro lugar, quando a vida está ruim na Terra. E você quer se livrar disso. Céticos à parte, para os Leiningers, a existência da alma não requer a validação de cientistas ou psiquiatras. A experiência de James, para eles, é uma prova da vida após a morte. Mas a dúvida continua. Se a alma existe em cada ser humano, ela pode ser encontrada e mensurada pela ciência? Um neurocientista está trilhando um novo caminho em relação ao funcionamento do cérebro. Ele procura evidências de consciência em pessoas que não exibem nenhum sinal de consciência. Os egípcios antigos eram obcecados pela vida após a morte e mantiveram esta crença por milhares de anos. Eles acreditavam que a alma e o corpo eram tão intricados que precisavam um do outro no além. Por isso, aperfeiçoaram a mumificação. Eles até guardavam os órgãos internos da múmia para mantê-la segura. Eles acreditavam que a alma se localizava no coração. Quanto ao cérebro, eles afirmavam que não tinha função. Por isso, ele era removido pelo nariz e descartado. Epicuro, filósofo da Grécia Antiga, acreditava que a alma era formada por átomos e que eles eram dispersos no cosmos após a morte. No século XVII, o filósofo René Descartes fez uma declaração revolucionária quando igualou a alma à consciência. Penso, logo existo. Os egípcios acreditavam que a alma estava no coração, mas Descartes tinha certeza que ela residia em algum lugar do cérebro. Quando o campo da neurociência nasceu, cientistas começaram a vasculhar e analisar o cérebro humano em busca da alma, mas nunca a encontraram. Ninguém tem certeza de onde procurar entre os 100 bilhões de neurônios do cérebro. Alguns cientistas dizem que é um mistério impossível de solucionar devido à complexidade do cérebro. Mas outros estão determinados a provar que o cérebro é a chave para desvendar os segredos da alma. Na escola de medicina, os alunos dissecam o cérebro como parte da aula de neuroanatomia.
E eu estudei um cérebro preservado em formaldeído. Foi a minha primeira oportunidade de fazer uma dissecação num cérebro. E tinha um manual, então eu deixei o manual perto de mim. O professor me deu uma sonda, então falou: bom, a primeira coisa que podem analisar é o córtex. Retirem delicadamente essa camada de células. E eu fiquei pensando, será que estou tirando o que pode ser a lembrança de uma pessoa, de um piquenique, durante um verão em sua infância? Ou uma relação com uma pessoa importante na vida dela? O que eu acabei de remover desse cérebro já foi alguma coisa? Eu acho que a alma e a mente são trocáveis. Eu acho que, como neurocientista, que a mente e o cérebro são permutáveis. Há 20 anos, o Dr. Adrian Owen estuda quais partes do cérebro são ativadas por atividades específicas. Bom, a nossa mente é um produto do cérebro complexo que nós temos. E acho que o motivo de a gente achar que tem uma alma e que a minha alma é diferente da sua é porque meu cérebro é diferente do seu. Para o Dr. Owen, o cérebro é a chave para solucionar o mistério de quem somos nós. Ele está tentando provar isso ao trabalhar com pacientes em estado vegetativo. Quero que olhe essas fotos, Chris. Eu quero que tente olhar. Tá? Esses são você, o Randy e o Walt. Vocês estão de uniforme. Chris era um oficial em treinamento na Academia Militar de West Point. Em 2007, ele sofreu um acidente de carro e quase morreu. Em vez disso, ele sobreviveu com uma sequela permanente no cérebro. Mas o Chris de antes, um cadete jovem e brilhante com a vida pela frente, não existe mais. Chris, tá vendo a foto de você e dos seus amigos? Não dá para imaginar. Nem no pior pesadelo. Já vi famílias passarem por isso, mas até acontecer comigo, eu não tinha a menor ideia de como é de cortar o coração. Tem alguns momentos em que eu penso que ele não está aqui. Em outros, eu sinto com certeza que ele está aqui, que está ouvindo, fazendo contato visual comigo. Mas é muito difícil indicar onde ele está ou se está aqui. Será que está preso? Realmente não temos essas respostas. Não acredito que o Chris não tenha alma. Acho que existe uma centelha de vida que deixa a pessoa no momento da morte. É basicamente o que é a alma. E o Chris pode não estar consciente agora, mas ainda está aqui. Eu com certeza acredito que a alma seja mais do que só consciência. Chris, eu tô com um martelo e uma bola. Quero que você olhe para a bola. O que a pesquisa do Dr. Owen tenta provar é se, clinicamente falando, Chris está tão consciente agora quanto antes do acidente. Com a consciência, nós temos um grande problema, porque a única maneira de eu provar que eu estou consciente é por meio de alguma ação. Ou dizendo ou demonstrando. E se nos basearmos em uma coisa que chamamos de distúrbios da consciência, como o estado vegetativo ou o estado minimamente consciente, não temos essas ações com muitos pacientes. Eles são, por definição, incapazes de produzir esse tipo de resposta que todas as pessoas usam para demonstrar que estão conscientes. Para o Dr. Owen, o que começou como um simples estudo sobre consciência transformou-se em uma descoberta sem precedentes. Ele realizou exames em uma mulher de 23 anos em estado vegetativo. Os resultados revolucionaram a compreensão científica do cérebro. Ela foi vítima de um acidente de trânsito e foi examinada periodicamente por 5 meses. E em cada um dos exames, ela se encaixava em todos os critérios necessários para o diagnóstico de estado vegetativo. Então ela foi colocada no aparelho de ressonância magnética funcional e pedimos que ela se imaginasse jogando tênis. Nesse exame, quando ouvi a palavra tênis, eu quero que você se imagine em uma quadra de tênis jogando uma partida de tênis. Nós escolhemos essa tarefa porque foi uma coisa que fizemos várias vezes com voluntários saudáveis. E já sabíamos que produzia uma ativação bem específica de uma área frontal, bem no meio do cérebro, chamada área motora suplementar. Essa área controla os movimentos da parte superior do corpo.
E mesmo mentindo para a máquina ou só imaginando que estamos movendo o corpo como se estivéssemos jogando tênis, já ocorre uma ativação forte dessa área do cérebro. Enquanto ela estava no aparelho, nós a instruímos que quando ela ouvisse a palavra tênis, começasse a se imaginar praticando o esporte e continuasse até eu dizer descansar. E quando fizemos isso, o cérebro dela foi ativado, igual ao de um voluntário saudável. Com base nisso, concluímos que o estado dela não era vegetativo e que ela estava consciente. Foi muito empolgante. E nós também fizemos outro teste, porque era importante provar que aquilo não era só uma reação automática e que se nós mudássemos o teste, a ativação cerebral ia mudar. Então, usamos um tipo de teste com navegação espacial. Pedimos que ela se imaginasse indo de um cômodo a outro da casa dela. Nos voluntários saudáveis, isso basicamente sempre ativa uma área bem no interior do cérebro chamada giro hipocampal. Eu nunca vi ativar em um paciente vegetativo. E apesar disso, quando pedimos para ela se imaginar andando de um cômodo a outro em casa, o giro hipocampal dela foi ativado da mesma forma que num voluntário saudável. O trabalho revolucionário de Owen levanta novas questões sobre onde a consciência começa e onde acaba. Para os povos indígenas da América, os humanos são a minoria em um mundo habitado principalmente por espíritos. Um ponto em comum entre as crenças dos Cherokees aos Haidas é que a transformação ocorre quando uma crença está prestes a harmonizar sua alma com o mundo de espíritos ao seu redor. Neste momento crucial, guias espirituais levam o adolescente à vida adulta e a alma humana é liberada. Na sociedade ocidental dos dias atuais, as crianças nascem com alma. A alma e o corpo estão ligados. Um dos princípios centrais da fé cristã é que Jesus ascendeu dos mortos, certo? E eu acho que isso é muito tranquilizador para as pessoas, porque elas associam o corpo com identidade, a ter tanto alma quanto corpo. E, na verdade, no cristianismo é muito difícil separar o corpo da alma, porque eles descrevem praticamente um casamento entre um e o outro. A professora Alison Gopnik não acredita em uma alma eterna. Mas sua pesquisa na área inexplorada do cérebro das crianças a levou à conclusão de que o chamado espírito está mais próximo de nós quando somos crianças. Eu sou cientista, ateia e materialista, e eu acho que tudo que está aqui é tudo que está aqui. Mas eu também acho que há muitos sentimentos, experiências, intuições de conhecimentos e verdades que as pessoas citam quando falam sobre a alma, sobre o espírito ou sobre o transcendental. E essas experiências em que reconhecemos o significado, a beleza e a importância de tudo que está à nossa volta, na minha opinião, são momentos que ocorrem quando somos crianças. Essa é a minha máquina e eu quero que você descubra como a máquina funciona, tá bom? Alison tenta responder à pergunta: com que idade surge a identidade? Quando começa o penso, logo existo. Ela queria estudar bebês e seus colegas disseram que ela estaria perdendo tempo. Quando eu estudava em Oxford e já era aluna da pós-graduação, uma das pessoas de lá me falou, assim que eu cheguei, que todo o meu programa de pesquisa era inútil porque bebês não têm um córtex avançado. Eles não tinham nenhuma área do cérebro tão desenvolvida quanto os adultos. Qual desses seria melhor para fazer a caixa funcionar? O que você acha? Eu acho que é esse aqui. Depois de 20 anos de pesquisa, Alison ajudou a provar que os neurônios do cérebro das crianças apresentam mais atividade do que os dos adultos. O cérebro adulto seria um holofote e o da criança uma lanterna, iluminando todas as direções. Então eu acho que houve uma grande mudança no sentido de imaginar os bebês como coisas que só choram ou semi-vegetais. Agora, eles são quem tem mais aprendizado, resolvem os problemas mais difíceis e fazem isso bem rápido. Alison acredita que crianças em idade pré-escolar representam um departamento de pesquisa e desenvolvimento. Seus estudos indicam que elas brincam e aprendem com o mesmo propósito. Ela acredita que nós aprendemos para sobreviver no mundo quando adultos e que brincamos para tentar imaginar maneiras de mudar. É como se, em vez de olhar só para uma parte pequena do mundo, elas tivessem consciência do todo e de tudo o que acontece em volta delas.
Eu acho que um bom jeito de pensar nisso como adulto é imaginar o que acontece quando, por exemplo, você vai viajar para um lugar estranho. Tudo ao seu redor é uma coisa encantadora, sedutora, diferente, nova. E você tem uma consciência muito vívida e muito vasta de tudo que está te rodeando ao mesmo tempo. E eu acredito que é isso que acontece com um bebê. Os estudos de Allison mostram que o cérebro adulto só é ativado quando tentamos aprender algo novo, e ainda assim somente em algumas áreas. Na verdade, eu acho que uma coisa interessante sobre os adultos é que nós ficamos inconscientes em boa parte do tempo. Exames indicam que o cérebro de um bebê fica ativado na maior parte do tempo. Eu costumo explicar isso dizendo que, para uma criança, todo dia é como se apaixonar em Paris. Cada passo é um salto de paraquedas. Cada esconde-esconde é um Einstein descobrindo uma teoria. Eu acho que bebês e crianças novas estão genuinamente percebendo os aspectos da maneira como o mundo e o universo funcionam. Isso para mim quer dizer que eles são os exemplares do significado de ter uma alma. Mas a pesquisa de Allison mostra que quando uma criança se torna autoconsciente, sua atividade cerebral diminui e a conexão com o que alguns chamam de alma começa a enfraquecer. E entre os 3 e os 5 anos, começamos a ver crianças tendo o que chamam de memória autobiográfica. Não é só lembrar de informações do passado, até recém-nascidos conseguem fazer isso. É também construir uma narrativa que diz: eu sou a mesma pessoa que eu era no passado e sou a mesma pessoa que serei no futuro. A identidade que desenvolvemos quando crescemos ofusca nossa consciência infantil? Nós já estivemos mais próximos de nossas almas? O Dr. Frank Eckenhofer viajou até as florestas do Peru para tomar uma droga poderosa que ele acha que pode ajudá-lo a medir sua alma. Ele vai usar a tecnologia do século XXI na forma de um eletroencefalograma para auxiliá-lo. Meu tema é o despertar da mente. E é muito perigoso dizer isso de forma científica, porque ele não parece um assunto científico legítimo. É um tema religioso, e nesse campo da consciência, o motivo por ele ser meio conservador é por tocar essa área delicada da ciência, onde se fica muito próximo do que é considerado religião. Então eu acho que existe uma resistência, uma incerteza sobre como trazer métodos científicos para esse limite, onde a ciência estuda a consciência, mas não só a consciência, e sim uma coisa que já é religião ou uma experiência religiosa. Recentemente, o Dr. Eckenhofer ficou intrigado com uma substância feita a partir de uma planta que altera enormemente a consciência. A substância é chamada ayahuasca. Dom Galermo é o xamã local, que domina a arte de preparar e provar a ayahuasca. Temos aqui a famosa planta ayahuasca. Ayahuasca é uma planta visionária, ¿no?, que los curanderos utilizamos para descubrir los secretos ocultos, ya sea dentro de la mente. A ayahuasca vem de uma palavra indígena que significa cipó da alma. Ela é vista por muitos como uma rota direta para o divino. A planta é ilegal em muitos países ocidentais e sua potência depende da habilidade do xamã que a cultiva, colhe e prepara. Como dicen, plantas sensibles, plantas inteligentes, pero dentro sí tiene su alma que nos escucha, nuestra voz, ¿no? Y muchas veces en sueño o intuitivamente o en visiones nos puede comunicar. A ayahuasca é consumida na forma de uma bebida. Partes do cipó da planta são amassadas e fervidas com folhas de chacrona em 30 litros de água. Depois é feita uma redução. A ayahuasca é o litro de líquido resultante. Ao longo dos séculos, aqueles que tomaram a bebida relataram experiências extracorporais e encontros com seres que só podem ser descritos como almas. O Dr. Eckenhofer concentra seus estudos sobre a ayahuasca nos níveis elevados de serotonina e atividades cerebrais dormentes que ocorrem sob a influência da droga. Ele já estudou os padrões cerebrais de monges budistas e acha que eles guardam um segredo. Monges budistas alcançam estados alterados de consciência por meio de meditação.
Os budistas acreditam que chegam a um estado elevado de consciência que os deixa mais próximos do que chamam de alma universal. O Dr. Eckenhofer foi ligado ao aparelho de eletroencefalograma para descobrir se depois que ingerir a droga haverá alterações mensuráveis na atividade neuronal de seu cérebro. O eletroencefalograma é muito sensível à mudança mais sutil na consciência. Alterações de padrão enormes acontecem no eletro. Eu já fiz medições e descobri que existem frequências muito interessantes. E essas frequências são indicadores dessa mudança de estado. Eckenhofer bebe a ayahuasca e espera cerca de meia hora até sentir os efeitos. Depois, ele não será capaz de comunicar o que está sentindo. Somente o eletroencefalograma poderá captar dados. Bom, no começo você sente uma alteração sutil na percepção do corpo. E bem devagar a experiência psicodélica começa. É possível ver desenhos flutuantes e depois eles se mesclam com imagens que parecem ter formas mais complexas. Podem ser imagens de pessoas, de rostos. Depois parecia que eu estava sonhando acordado. E existe um outro nível de experiência, chamado de jornada. Eu acho que essa jornada é quando ocorre uma experiência fora do corpo. Nessa hora parece que você está em outro lugar. Às vezes, quando estamos em outro mundo, encontramos algum tipo de entidade. É possível que essas entidades nos ensinem coisas. Assim como no cristianismo existem histórias de como as pessoas ouviram mensagens de entidades angelicais que apareceram. Isso representa, isso traz uma chance em si. E às vezes, os movimentos são rápidos e complexos. De alguma forma, são sincronizados. Quando entra em um estado alterado, Eckenhofer começa a mover as mãos como se estivesse conduzindo uma orquestra invisível. Seus colegas de pesquisa esperam que o eletroencefalograma registre o pico de atividade, sustentando a teoria de Eckenhofer de que a ayahuasca pode indicar um caminho para tocar a alma. Eckenhofer se lembra apenas de impressões perdidas em sua própria consciência. Na manhã seguinte, ele já está no modo científico, examinando a história contada pelo eletroencefalograma. Assim que a ayahuasca fez efeito total, seu cérebro entrou em um estado de consciência ainda mais elevado. Bom, vamos aqui e vamos procurar alguma parte alfa. Nossa! Essa parte, olha! O que quer que tenha visto, Eckenhofer podia aparecer em um estado próximo do coma, mas seu cérebro estava em chamas. O resultado do eletroencefalograma prova que, em um estado parecido com um transe, o cérebro exibe padrões que mostraria em uma experiência extracorpórea ou em um êxtase religioso. Para ele, isso significa ver a alma. Para mim, a palavra alma é mais uma formulação ocidental. Na verdade, é um tipo ocidental de categoria religiosa. Eu sinto que a alma é um ponto de encontro entre uma dimensão amorfa de espiritualidade e o mundo físico. Talvez isso possa ser visto como alma ou ponto de ligação. Enquanto um grupo tenta encontrar evidência de consciência elevada dentro da própria mente, outro tenta ver se é possível criar este efeito construindo um cérebro. O monstro de Frankenstein. Um ser pensante criado pela ciência, mais poderoso do que seu criador. E no final, rejeitado por ser temido e mal compreendido. O famoso monstro de Mary Shelley sobrevive a quase 2 séculos de cultura popular porque a história de Frankenstein nos assusta até o fundo da alma. O Dr. Frankenstein era um cientista suíço obcecado pela centelha da vida humana. É até adequado que outro cientista tenha escolhido a Suíça para lançar um projeto equivalente no século XXI.
Há 15 anos, o Dr. Henry Marcran tem trabalhado em uma máquina modelada biologicamente que pode pensar como nós. O Dr. Marcran é líder do projeto Blue Brain, que usa um dos supercomputadores mais potentes do mundo para fazer a engenharia reversa do cérebro humano. Muita gente pergunta por que está fazendo isso, ou então, por que quer construir um modelo? Se existem 6 bilhões de pessoas no mundo, vai servir para alguma coisa? Vai ser realmente útil? No fim das contas, nós só estamos tentando entender e aprender sobre o cérebro e sobre o que ele é capaz. Ele é a mesma coisa que nós? É o mesmo que um ser humano? Ele consegue captar isso? O objetivo do projeto é reproduzir a complexa estrutura do cérebro humano em um computador e ver se ele tem a habilidade de pensar como nós fazemos. Eu acho que o projeto Blue Brain é fundamentalmente diferente de outros modelos porque não estamos tentando construir um modelo da forma mais simples possível. Estamos tentando fazer um modelo da forma mais biológica possível. Se um cérebro artificial puder ser criado com características biológicas, Marcran diz que não pode prever se ele se tornará ou não um cérebro consciente. Nossa estratégia é, se nós construirmos corretamente e entendermos desde o princípio, ele vai se desenvolver e vai falar e vai ter funções cerebrais elevadas, mas eu não sei, ele pode ter consciência ou não. Assim como o Dr. Frankenstein, a equipe do projeto Blue Brain usa material vivo para formar sua criatura. Não de humanos, mas de ratos. Os neurônios humanos são impressionantemente similares aos dos ratos. Primeiro, um rato é decapitado. Em seguida, uma fatia fina de seu cérebro ainda ativo é submersa em um fluido cerebral artificial, o que possibilita que o tecido cerebral continue funcionando por várias horas. O tecido é colocado sob o microscópio e um único neurônio é extraído. Depois, as formas e reações básicas dos neurônios de rato ainda vivos são mapeadas. Estes gráficos são imagens reais do projeto Blue Brain e mostram a atividade dos neurônios de rato que o computador criou com sua mente. Qualquer mecanismo encontrado no cérebro humano pode ser replicado em uma máquina. Isso é consciência? Muita gente vai dizer não, é só uma máquina, é só um software. Um programa não pode ter consciência. Outras pessoas como eu diriam, bom, nós somos um programa. Temos 100 bilhões de neurônios e conseguimos compreender com precisão o que está acontecendo em cada um. Os neurônios tirados de cérebros de ratos vivos formam o modelo da consciência artificial do Dr. Marcran. Seu computador mapeia e depois imita as ações dos neurônios. Basicamente, Marcran está construindo um cérebro, gerando por computador um neurônio por vez. O segredo é procurar a regra, e assim não precisamos estudar cada neurônio do cérebro. E depois construímos um modelo com 100 deles e não 1 bilhão. Assim que fazemos os 100, podemos analisá-los, podemos analisar as estatísticas e os padrões. E esses padrões podem ser usados para recriar toda uma diversidade, bilhões. Então hoje, na verdade, nós podemos criar mais de 200 tipos de neurônios diferentes. E depois multiplicamos os neurônios como quisermos, não é limitado. Outras pessoas não têm tanta certeza de que o Blue Brain e outros projetos de inteligência artificial do futuro terão sucesso. Estas pessoas acreditam que a consciência é muito complexa. A inteligência artificial é interessante. Não dá para fazer um cavalo com penas. Seria muito difícil fazer um computador com pano. E não dá para fazer uma mente consciente com chips de silício. Construir um cérebro humano exigirá um computador 1000 vezes mais potente do que qualquer um que exista atualmente. Seria necessário um espaço equivalente a 3 campos de futebol para armazenar este computador. Mas Marcran diz que o objetivo de criar uma inteligência artificial consciente está ao alcance. Os dados estão aqui, a tecnologia está aqui para ser explorada. O poder de computação chegou a um nível incrível. Temos supercomputadores de petaflops que fazem de 10 a 15 cálculos por segundo. É a primeira vez na história que esses fatores estão se reunindo, o que é exigido para pesquisa com base em simulação. Com esse encontro, é inevitável. Isso vai acontecer. O
O professor Marcran espera concluir o trabalho em seu cérebro artificial dentro de 10 anos. Quais propriedades este cérebro vai possuir? Ele irá se considerar igual a nós? Ele terá emoções e personalidade? Ele terá alma? Quando se fala sobre inteligência artificial, é claro que todos temos que pensar naquele momento em que vamos desenvolver uma coisa artificial que é um pouco mais inteligente do que nós. Talvez como consequência, assim que a gente conseguir fazer uma coisa um passo melhor do que nós, para realizar algumas funções, ela vai ser capaz de produzir uma inteligência 2 passos melhor do que nós. Então essa coisa vai ser capaz de produzir uma inteligência 4 passos melhor do que nós. E o processo continua assim e entramos em um tipo de ciclo infinito, que algumas pessoas chamam de singularidade tecnológica. A singularidade é prevista por futuristas como o momento em que as máquinas se tornarão conscientes e mais capazes do que os humanos. É um cenário perigoso, já que elas, teoricamente, poderiam nos dominar e até nos exterminar. Apesar de eu achar que a época da singularidade ainda está muitas décadas de distância, quando ela se aproximar, eu acho que é uma coisa que temos que desacelerar e pensar a respeito com cuidado. Se o professor Marcran for bem-sucedido, o projeto Blue Brain virá a ser a singularidade? Ele tornará a existência humana melhor ou muito pior? Se for algo maligno, ele permitirá que o professor Marcran o desligue? Será um monstro Frankenstein sem alma que matará seus próprios criadores? Hiroshi Ishiguro trabalha para projetar um mundo em que humanos e robôs são indistinguíveis. E, quase acidentalmente, ele está mexendo com a noção de onde a alma das pessoas começa e termina. Ishiguro trouxe uma companhia para esta entrevista. Ele mesmo. Esse é meu androide ou meu geminoide. Ishiguro usou silicone, aço e impressões de moldes de seu próprio corpo para criar uma versão em tamanho real de si mesmo, que pudesse ficar em seu lugar na sala de aula. Ishiguro é professor na Universidade de Osaka. Ele quer ver como seus alunos irão se comportar quando forem forçados a interagir com seu androide em vez de interagir com ele. Ishiguro prevê o dia em que seus androides não irão apenas possibilitar que as pessoas estejam em 2 lugares ao mesmo tempo, mas que unam forças para realizar trabalhos desagradáveis, mas necessários. Ishiguro pensou muito sobre se seus robôs seriam avançados o suficiente para ter consciência. Mas os japoneses têm uma visão única que não iguala a consciência à alma. Tudo tem alma, sabe? As pedras e as cadeiras, as mesas, enfim, tudo tem uma alma. Eu acho que essa é a diferença fundamental entre o Japão e os outros países. Os humanos não são tão especiais para os japoneses. Os humanos fazem parte da natureza, e só. Ishiguro faz parte de uma antiga tradição japonesa de construir máquinas que parecem vivas. De acordo com a tradição, a alma do criador está no objeto. E no Japão, acredita-se que a criação também deva ter uma alma. それは理論的にはね、魂がないとは言えるんです。それはそれで、日本人っていうのはどういうんですかね、魂を作り出すんですね。いわゆる盆栽にしても生け花にしてもお茶にしても全てですね、いわゆるそういうまあ言うたら作り出すという。で僕らはこの人形を作る時に魂を入れるっていうんですね。でやはり一生懸命作るとですね、それがこう生きてるように思えてくるわけですね。O que é a alma? O que é a consciência? O que é a inteligência? O que é a emoção? Minha resposta é que essas coisas são subjetivas. Se nós acreditarmos que o robô tem alma, o robô vai ter alma. Quando eu desenvolvi o robô humanoide, todo mundo falou, esse robô tem emoção. Sabe? Mas eu não implantei nenhuma função de emoção, tá? Então, obviamente, essas coisas são subjetivas e não objetivas. Ao dar personalidade e emoção a robôs, alguns humanos podem achar que eles têm alma.
Em Okinawa, no Japão, robôs chamados Parô são produzidos aos milhares. Cada um tem a habilidade única de aprender a reagir a sentimentos humanos. Os Parô são companhia para a vasta população de idosos do Japão. Conhecidos como terapia robótica assistida, os acompanhantes mecânicos são equipados com uma tecnologia de reconhecimento de padrões capaz de ler o humor de seus donos e agir da maneira adequada para tranquilizá-los. Depois de conhecer seu dono, cada Parô desenvolve uma personalidade única e sua própria variação emocional. É uma simulação computadorizada de sentimentos. O objetivo final do professor Ishiguro é superar as emoções do Parô, construindo um androide que se move, fala e se parece com um humano. Além de seu geminoide, ele também criou uma androide com expressões emotivas avançadas. Equipada com um software de reconhecimento facial, ela é capaz de assistir a outro ser humano em um monitor e imitar sua expressão. O custo? $100 mil por robô. E há um desafio. O problema está ficando mais complexo. Por exemplo, o movimento do corpo. Isso é natural, essa reação também é natural, assim, tá? Mas, bom, um médico me falou que ele seria uma pessoa com uma lesão no cérebro e que eu preciso trabalhar com neurologistas. Preciso ter conhecimento maior sobre os humanos, para só então aperfeiçoar o robô. O cérebro contém 100 bilhões de neurônios, espalhados por cerca de 160 mil quilômetros de vasos sanguíneos. A neurociência acaba de começar a descobrir como isso tudo funciona. Enquanto alguns cientistas procuram ativamente criar a consciência, outros se deparam com ela quase acidentalmente, encontrando a alma. Em um futuro próximo, algum deles terá que responder à questão: existe algo que sobrevive ao corpo? Bom, a consciência é um mistério. E eu acredito que quando criarmos um sistema não biológico que tenha o mesmo tipo de comportamento e a mesma complexidade ou riqueza de inteligência emocional, que também é uma forma de inteligência, ele também vai ser consciente. Se você perguntar para alguém, você acredita que tem uma alma imortal? Ou você acredita que tem alma? Eu acho que as pessoas vão expor suas esperanças mais sinceras e seus piores medos. Então, eu acho que é muito mais fácil nos concentrarmos no que podemos compreender. Na nossa inteligência, em como somos espertos, QIs. Sabe, isso é uma medida da alma? Certamente é uma medida da capacidade de raciocínio, do intelecto, mas não tem nada a ver com a imaginação. Mas é uma visão muito limitada do que é a alma e também uma visão muito temporal. Enquanto isso, outros acreditam que quanto mais buscamos respostas científicas, mais propensos ficamos a aceitar o fato de que a alma existe. Acredito que a ciência e a religião estão começando a se unir. Eu só acho que simplesmente vai levar mais tempo. Talvez daqui a 100 anos, muita gente desse planeta venha saber que a alma é real. O que parece certo é que a inteligência artificial será capaz de pensar como nós. E os robôs serão parecidos conosco em uma nova geração. Caso os dois forem combinados, os humanos viverão lado a lado com uma espécie inteligente e sintética. Se eles têm alma, é uma questão de debate exaltado. De qualquer forma, o século XXI pode ser a era em que a existência da alma será provada incontestavelmente. Seja qual for a resposta, os segredos da alma agora estão ao alcance da ciência. Versão brasileira, Vox Mundi.